O gerador de improbabilidade infinita é uma nova e maravilhosa invenção que possibilita atravessar imensas distâncias interestelares num simples zerésimo de segundo, sem toda aquela complicação e chatice de ter que passar pelo hiperespaço. Vamos começar um cadinho? Para quem ainda não sabe, eu informo que hoje é o dia da toalha. Nos últimos anos ele tem recebido na mídia o apelido de dia do orgulho nerd, mas quem é nerd mesmo sabe que hoje é o dia da toalha. Se você não sabe por que eu tô com essa toalha, do que eu tô falando, fica de olho nos pós-créditos desse vídeo aqui. Mas esse nome do dia da toalha vem do Guia do Mochileiro das Galáxias. O Guia inicialmente era uma série de rádio, que depois virou uma série de TV, que depois virou livros, e depois virou filme, mas você não precisa saber do filme não, porque ele fugiu completamente do universo do Guia e ficou muito ruim. Eu conheci o Guia pela trilogia de 5 livros. Sim, é trilogia de 5 livros, tá vendo? E esse nome já dá uma pista de como que é o clima do Guia do Mochileiro das Galáxias. Depois disso eu descobri também a série de TV antiga, que é sensacional. Se eu conseguir encontrar o link, eu deixo aí na descrição também para você que quiser assistir depois. O Guia é uma obra divertidíssima, de verdade eu dei gargalhada quando eu li o Guia pela primeira vez. E é uma obra inteligentíssima que brinca com a sua cabeça e com a sua intuição conforme você vai lendo. Se você gosta de uma leitura inteligente, vai ler o Guia. Se você gosta de ler ficção, vai ler o Guia. Se você gosta de rir, vai ler o Guia. Vai ler o Guia, independente do que você gosta. E não é por menos que o Guia é tão genial. O autor dele, Douglas Adams, era de fato um gênio da comédia, da literatura e também do ceticismo, entre muitas outras coisas que dá pra fazer um vídeo à parte. Uma coisa interessante é que ele era um entusiasta da ciência, e ao longo do livro ele vai brincando com conceitos científicos, extrapolando a essência deles para criar o universo do Guia. Hoje eu quero me focar aqui no gerador de improbabilidade infinita, ou numa tradução mais literal, mais fiel, o motor de improbabilidade infinita. Se você ainda não leu o Guia, fica tranquilo porque eu não vou revelar nada do enredo aqui, e esse conceito que eu vou apresentar e explicar aparece logo nas primeiras páginas. Segundo o Guia, a nave Coração de Ouro usa o gerador de improbabilidade infinita para se locomover no universo. Mas como que funcionaria esse tipo de motor? Bom, vamos entender o papel da probabilidade para esse motor, e para isso vamos lembrar de uma outra coisa memorável. Se você, como eu, já não é tão novinho assim, você vai se lembrar de um golaço que o Roberto Carlos fez num jogo da seleção brasileira contra a seleção francesa em 1997. Ele toma aquela distância imensa que fazia maior sucesso no futebol de PlayStation, e a bola faz essa curva gigantesca e vai parar no fundo do gol com o goleiro só olhando. É um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. E quais são as chances de a bola fazer essa trajetória, essa curva e entrar no gol? Não é muito improvável? Não. A bola fez exatamente o que as leis da física dizem que ela deveria fazer nessa situação. Eu não estou negando que foi um golaço, e de fato o Roberto Carlos é um jogador sensacional, não é qualquer um que consegue fazer isso com a bola. Porém, quando você for estudar a parte física da situação, você não vai falar em provável e improvável. Você vai falar em grandezas físicas bem determinadas. Por exemplo, você consegue dizer exatamente a posição inicial da bola, a posição final dela lá dentro do gol, a posição constante do goleiro Barthez, que ficou só olhando sem acreditar que essa bola entrou, e principalmente o seguinte: você consegue escrever uma equação de movimento dessa bola. Isso quer dizer que você consegue dizer exatamente onde a bola estava em cada instante, desde a saída dela até a chegada dela no gol. Você pega a sua equação, insere o tempo nela e ela te retorna em que posição a bola está naquele instante que você escolheu. Então tudo ali é bem determinado. Inclusive tem uma equação que descreve o porquê que essa bola faz essa curva toda, que é a equação de Bernoulli. Certamente esse chute do Roberto Carlos dá um outro vídeo que eu posso fazer no futuro. Um outro caso é se ao invés de você estudar o movimento da bola, você se aproximar e ver os gomos, e depois se aproximar mais e chegar nas células, e se aproximar mais e chegar nos átomos, e se aproximar um pouco mais e chegar nas partículas elementares que compõem essa bola. Você ainda consegue dizer onde essa bola, como um sistema macroscópico, está. Agora, quando você estuda uma partícula mais elementar, surge um problema. Como ver onde essa partícula está? Porque perceba o seguinte, você não vê a bola, você vê a luz que incide na bola, reflete e chega até os seus olhos. Nesse caso aí você está vendo a luz que é emitida pelo seu monitor. Se eu apago a luz, você não vê bola nenhuma. Então a bola em si você nunca vê. A gente consegue enxergar onde a bola está por causa dos fótons que são incididos nela e refletem e viajam até os nossos olhos, como eu já expliquei melhor no vídeo como nós enxergamos, que eu vou deixar o link na descrição. Agora, para fazer isso com uma partícula mais elementar, por exemplo, um elétron, surge o seguinte
problema. Sempre que duas coisas na natureza colidem, elas trocam momento, trocam quantidade de movimento uma com a outra. Ou seja, se antes de se encontrarem elas tinham um movimento e uma trajetória, depois que elas se encontrarem, elas vão ter outro movimento e outra trajetória que vai depender das características de cada uma. E tanto o fóton quanto partículas com massa têm momento, tem uma certa quantidade de movimento. Quando a luz bate nessa bola, para você poder enxergar ela, a massa da bola é muito grande, então a luz não vai causar nenhum impacto no movimento ou na trajetória dela. E você mesmo pode testar isso. Pegue uma lanterna, aponte para uma bola, acenda e veja o quanto você modifica o momento dela. Spoiler, nada. Agora a situação muda completamente de figura quando a gente está falando de partículas mais elementares, por exemplo, um elétron. Para observar ele, você precisa incidir algum tipo de radiação, porque, assim como você não vê a bola, você também não vê o elétron. O problema é que o momento do elétron e de qualquer outra partícula elementar que você escolher é muito próximo do momento do fóton. E aí, quando você incide um fóton nessa partícula para poder observar ela, você muda o momento dela. Logo, não tem como você dizer exatamente onde ela estava antes de você interferir no sistema para observar. Para fazer uma analogia com a bola, é como se para saber onde a bola está, você bata nela com essa toalha. Você não sabe onde ela está antes da batida, já que você não vê a bola. Você então vai bater a toalha e estudar como a toalha voltou. A partir daí você diz onde estava a bola depois que a toalha colidiu com ela. Porém, o simples gesto de você fazer essa medida mudou onde a bola estava antes de você observar. E é daí que surgiu a famosa ideia equivocada de que a presença ou a consciência do observador determina o resultado do experimento. Seja lá o que você queira dizer por consciência aqui. Não é a mera presença de um observador que muda o resultado. É que não existe uma forma de você medir onde está um elemento físico sem interagir com ele de alguma forma. Não tem como. Nós somos crianças brincando de gato-mia no universo. E a única forma da gente entender o que está ao nosso redor é tocando. Então surge essa dificuldade na mecânica quântica, e essa dificuldade é descrita matematicamente pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Say my name. Ok, como então a gente faz para saber onde está esse elétron em cada instante? A bola é simples, você observa a posição dela e escreve a equação de movimento. Já no caso do elétron, a solução que a gente tem é calcular a probabilidade de encontrar esse elétron em determinadas regiões e a partir daí escrever as nossas equações de movimento. E é aí que entra o papel da probabilidade. No caso do elétron e partículas mais elementares, diferente do caso da bola, esse estudo é feito através de cálculos probabilísticos. Você não fala mais agora onde o elétron vai estar num determinado instante. Você calcula onde provavelmente ele vai estar num certo instante. Não é um chute. Nesse cálculo existe uma coisa chamada normalização, que a gente precisa fazer para garantir que a conta esteja considerando todas e apenas as probabilidades possíveis para esse caso. E com a mecânica quântica a gente faz esses cálculos de uma forma muito precisa. Como eu já disse no vídeo sobre regra e exceção, que eu também vou deixar linkado na descrição, a probabilidade não é uma coisa vaga, ela é um reflexo de como a natureza se comporta e como ela vai se comportar. Então, depois de fazer os seus cálculos, você pode encontrar, por exemplo, que existe uma probabilidade de 99,9% de que seus elétrons vão estar em torno dessa determinada região, e esse outro 0,1% vai estar nas regiões restantes. Uma coisa importante é que a gente não estuda uma partícula. Não tem como medir uma partícula, porque não tem como a gente fazer um canhãozinho de elétrons que emita uma partícula por vez, como alguns documentários pseudocientíficos mostram por aí. O que dá para fazer na prática é aplicar uma certa tensão numa plaquinha de metal para emitir alguns milhões de elétrons e estudar o movimento desses milhões de elétrons. Então, depois do experimento, você vai ver que 99,9% desses milhões de elétrons incidiram em torno daquela região que você tinha calculado e 0,1% ficou em regiões um pouco mais afastadas. Então a gente não calcula especificamente onde eles vão incidir. A gente calcula a região onde provavelmente eles vão incidir. E é aqui que entra a genialidade do Douglas Adams, numa licença poética muito legal. Ao invés de você fazer a sua nave ter que ficar percorrendo o espaço-tempo, limitada pela velocidade da luz, ficar décadas viajando pelo espaço vazio até chegar em algum lugar, você cria um motor que mexe diretamente na probabilidade de você encontrar a sua nave numa determinada posição e num determinado tempo no universo. Então você coloca as coordenadas de onde você quer chegar, o motor calcula o quão improvável é de você estar neste lugar e tempo, e ele gera uma improbabilidade infinita. Se ele gerasse uma improbabilidade finita,
que segundo o guia já existia antes de um estudante descobrir a Infinita, a nave ia aparecer em lugares pouco improváveis. Com a improbabilidade infinita, você viaja para lugares infinitamente improváveis. E como ele gera improbabilidade infinita, você precisa estar dentro da cabine à prova de improbabilidade para também não ser afetado, já que durante essa viagem coisas infinitamente improváveis vão acontecer, como por exemplo, 2 mísseis se transformarem em uma baleia e um vaso de flores. Agora, será que seria possível construir uma nave que usa essa improbabilidade para viajar através do espaço? Infelizmente, não. Essas características probabilísticas da física quântica se aplicam apenas a sistemas envolvendo partículas e objetos mais elementares da natureza. Você até consegue estudar fenômenos astronômicos com elas, só que envolvendo esses elementos, como por exemplo uma estrela de nêutrons. É uma escala astronômica, porém envolvendo esses objetos mais elementares. Outra coisa é uma pessoa, um carro, uma bola. Nesses casos a gente sabe que é a física clássica quem faz previsões corretas. A bola não é uma partícula e ela não é formada só de elétrons individuais. Ela é formada de prótons, de nêutrons, de átomos, várias partículas elementares interagindo entre si, interagindo com campos físicos, ganhando massa, formando moléculas, formando os gomos e formando a bola. Tudo isso modifica a dinâmica do sistema. As equações e princípios da mecânica quântica já não se aplicam aqui. Basta a gente começar pelo princípio da incerteza. No chute do Roberto Carlos, a gente consegue dizer exatamente onde a bola está a cada instante. O princípio da incerteza já não tem valor aqui mais. O nosso raciocínio pode levar a gente a essa impressão incorreta de que já que tudo é formado por essas partículas elementares, então esses fenômenos da física quântica têm implicações em tudo. Só que não é assim que funcionam as teorias científicas. Cada teoria tem um limite onde ela é aplicável. Assim como a mecânica clássica deixa de fazer previsões corretas para sistemas em altas velocidades ou sistemas mais elementares, também a física quântica deixa de fazer previsões corretas quando você deixa esses sistemas mais elementares. Para esses sistemas menos elementares, a gente tem outras teorias físicas que devem ser escolhidas de acordo com o sistema em questão. Mas no caso do Guia do Mochileiro das Galáxias, isso é uma licença poética e é um uso genial dos conceitos da mecânica quântica para construir esse universo fascinante do guia. Mostra também como você pode criar arte brincando, entre outras coisas, com conceitos científicos. Ciência e arte não devem ser inimigas, pelo contrário, as duas juntas podem fazer coisas maravilhosas. Se você não entendeu alguma parte, não entre em pânico. Pegue a sua toalha, assista novamente e se ficar alguma dúvida, escreve a sua dúvida nos comentários que eu depois procuro no guia e posso responder seu comentário no FAQ desse vídeo lá no meu segundo canal. Muito obrigado a todos os apoiadores que tornam meu trabalho possível através do apoia.c/primatafalante. Se você quiser também apoiar a divulgação científica, visite esse endereço. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se você também for mochileiro, não se esqueça de compartilhar para a gente poder enriquecer os verbetes da Terra no guia. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar. Em parte devido a seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando se atravessar as frias luas de Beta de Jago. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de São Tragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sob as estrelas, que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafum. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada as águas lentas e pesadas do rio Morte. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em combate corpo a corpo, enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas, ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteantemente burro, que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz.